Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Nessa videoaula nós vamos estar falando um pouquinho sobre o LibreOffice Calc. O que vem a ser o LibreOffice Calc? É uma planilha eletrônica. Tá? Assim como a gente consegue fazer as planilhas utilizando papel, né, nós temos esse software que a gente consegue fazer a planilha de forma eletrônica e facilita principalmente a questão dos cálculos e também a aparência, que a gente consegue formatar de uma forma muito melhor do que a gente consegue fazer com papel apenas. Né? O que vai, né, mudar aqui com relação ao que a gente já havia visto lá no LibreOffice Writer, né? Principalmente com questão da interface. Qual que é a diferença da interface aqui? Então vamos observar, né, para a gente começar a entender o LibreOffice Calc. Então tem a barra de título normal, do mesmo jeito que a gente tinha lá no Writer. Depois barra de menu. Depois aqui eu tenho uma barra de ferramentas padrão e uma barra de ferramentas formatação. Muda um pouquinho, tá? Essas barras de ferramenta mudam um pouquinho, mas muita coisa aqui já é comum e a gente já conhece lá do LibreOffice Writer. Então, por exemplo, menu tem arquivo, editar, exibir, né? Formatar. Aí tem o planilha, que não tinha lá no LibreOffice Writer, dados, ferramentas. Né? Então, esses aqui são próprios aqui do Calc. E esses outros aqui são comuns, a gente já conhecia, né? Lá no LibreOffice Writer nós já vimos o arquivo, que a gente pode criar novos arquivos, ou abrir, exportar, editar, a gente pode fazer e desfazer, cortar, copiar, colar, selecionar, opções de exibir, né? Exibir barra de ferramenta, exibir réguas, etc. Inserir, onde eu consigo inserir figuras, gráficos, etc. Formatar, né? Consigo formatar texto, consigo formatar espaçamentos, alinhamentos, células, né? Que é uma própria aqui do LibreOffice Writer, e a gente vai fazer isso aqui nas próximas videoaulas. E aí vem os itens, né, do menu próprios aqui do LibreOffice Writer, planilha, dados, ferramentas. Tá? Aqui na barra de ferramentas padrão, então, novo, abrir, normal, que a gente já tinha lá. E aí a gente encontra algumas ferramentas aqui para trabalhar com linhas e colunas do LibreOffice Writer, ordenar, filtros, tá? Então algumas coisas próprias aqui do LibreOffice Writer. Aqui na barra de formatação tem negrita, itálico, sublinhado, cor, né? Tanto a cor da frente como a cor do fundo, alinhamentos normal, igual a gente tinha lá no LibreOffice. E tem algumas opções aqui de formatação um pouquinho diferente que a gente não tinha lá. Então, por exemplo, formatar como moeda, como porcentagem, como número, tá? Tem aqui também a opção de formatação condicional, que é própria aqui do LibreOffice Writer. Outra coisa que aparece aqui é essa barra de ferramentas aqui, que é a barra de fórmulas, tá? A barra de ferramentas de fórmula. Deixa eu só confirmar aqui o nome dela. Isso, ó, barra de fórmulas. Se eu clicar aqui, ela some. Se eu for lá exibir, barra de fórmulas, lá aparece novamente. Tá? Então, na barra de fórmulas, a gente tem aqui a caixa de nome, aí tem função, somatório, aqui é assistente de função e aqui função. Tá? Aqui esse do meio, somatório, e aqui é onde a gente coloca uma barra, né, com uma linha de entrada, onde a gente consegue colocar nossas fórmulas, equações aqui para estar trabalhando. Aí a interface aqui do LibreOffice Writer, né, diferente lá do Writer, que eu tinha a representação de uma folha de papel, aqui eu vou ter a representação como se fosse várias caixinhas. Cada caixinha dessa aqui, que é a união de uma linha, de uma coluna com uma linha, né? Então cada união dessa, um encontro de uma linha com uma coluna, eu chamo de célula. Tá? Então lá no Writer, LibreOffice Writer, a gente tinha a representação de uma folha de papel, aqui a gente tem a representação de várias células, tá? Como um conjunto de células. Então, dentro do Calc, o documento que a gente cria no Calc, ele tem uma planilha, isso aqui que você está visualizando é uma planilha, e essa planilha é composta por células. Cada célula dessa tem a sua linha e a sua coluna. Por exemplo, aqui eu tenho a célula D5, uma célula que está aqui nessa coluna D, na linha 5. Tá? Aqui, por exemplo, se eu clico aqui eu tenho na célula I19. Então, essas células vão ter nome. Ela começa lá no A1, né? E aí tem os seus nomes, que é sempre a junção de linha e coluna. Aqui,
na barra de fórmulas, nessa caixinha de nome, eu consigo saber em qual célula eu estou. Então, por exemplo, se eu vier aqui na barra de rolagem, rolar lá para baixo, vou rolar essa aqui também, clico numa célula qualquer, eu consigo saber em qual célula estou, em qual célula que está selecionado, né? Então, eu estou na célula R70 e aqui eu observo que eu estou na célula R70. Se eu quiser levar esse meu cursor lá para a célula A1, que é o começo, eu posso rolar as barras de rolagem e ir lá no A1 clicar, ou aqui na minha caixinha aqui de nome, eu consigo clicar nela, escrevo A1 no teclado, pressiono Enter e ele me leva lá para a célula 1. Se eu colocar aqui, por exemplo, C10, pressionar Enter, ele vai me levar para a célula C10, ok? Então eu consigo, tanto clicando ou com a setinha do teclado também, eu consigo ir para os lados, ou simplesmente vindo aqui na caixinha de nome e coloco aqui a célula que eu quero ir, pressiono Enter, ele vai para a célula. Aqui embaixo tem a barra de status também, né? Eu consigo aumentar o zoom aqui, ou diminuir esse zoom, tá? Então posso aumentar o zoom ou diminuir o zoom, deixar aqui em 100%, que é o normal. Algumas opções que eu consigo aqui, por exemplo, se eu selecionar uma determinada área, eu sei que eu estou selecionado observando aqui, então ele me dá algumas informações referentes a isso, tá? Então, ó, selecionei, eu sei que tem 3 linhas e 11 colunas selecionadas, né? Aqui eu estou vendo a planilha 1 de 1, então aqui está aberta apenas uma única planilha. Eu consigo ter em um único documento várias planilhas, então eu consigo clicar aqui no sinalzinho de mais e criar uma segunda planilha. Agora eu tenho 2 planilhas. Estou na planilha 2 de 2. Se eu clicar aqui, estou na planilha 1 de 2 e eu observo isso aqui, ó, nessa parte de baixo. Clicar aqui, crio mais planilhas. Essa planilha eu consigo renomear ela, então posso clicar com o botão direito e eu consigo renomear a planilha, né? Então posso dar aqui um nome qualquer, planilha nova, planilha. Então, em um único documento, a gente chama de pasta, em uma única pasta, eu posso ter várias planilhas, tá? E eu observo elas aqui. Posso também remover uma planilha, botão direito, e aí eu posso excluir a planilha. Tá? Pergunta se eu quero confirmar, sim, excluir a planilha. Tá? Então, nessa parte aqui de baixo eu consigo isso. Aqui eu consigo ver soma e média, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que funciona aqui essa soma e essa média. Ok, pessoal? Sobre a interface, né, do LibreOffice Calc é isso. E aí na próxima videoaula a gente já começa a entrar aí realmente no que é o LibreOffice, como usar, como fazer uma planilhazinha, ver como é que funciona isso aqui. Um abraço, até a próxima.